Rafa Melo. Passar até a bola pra ele agora, já vê. Passa essa bola linda, nova dos donos da bola. Seguinte, que reunião foi essa que rolou ontem à noite, que parece que já fritaram o Paulo Souza? Isso procede ou não procede? Você que é cheio das fontes do Flamengo. Bom, a reunião que aconteceu ontem na Gávea com o presidente Rodolfo Landim foi a reunião do Conselho, que sempre acontece toda segunda-feira para discutir assuntos relacionados ao futebol e também assuntos relacionados ao clube. Ontem, inclusive, teve a inauguração lá da quadra de beach tênis. Tem muitos problemas o Flamengo, eles estão inaugurando quadra de beach tênis na Gávea. E no Ninho do Urubu, parece que são dois Flamengos, né? É um da Gávea e o outro do Ninho. Do Ninho do Urubu, o time se reapresentou após perder para o último colocado, Fortaleza, por 2-1. O vice de futebol Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindel, o Fabinho, né, gerente de futebol, e o Juan estiveram tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Paulo Souza trabalhou com a equipe. Agora, o que eu posso dizer para o torcedor que está acompanhando a gente aqui é que o clima é muito pesado. Se antes o Paulo Souza tinha um respaldo da diretoria, hoje não tem mais. Não se sabe o que vai acontecer no próximo jogo. Em caso de insucesso diante do Bragantino, ele pode sequer viajar para o Sul e enfrentar o Inter. E ele não tem mais o respaldo, além de não ter da diretoria, ele rachou o grupo. Ele perdeu o vestiário com a última coletiva, quando ele colocou a culpa nos atletas, em erros individuais. Lembrando que o Flamengo teve uma semana livre. Os jogadores tiveram 2 dias de folga nessa sequência antes de enfrentar o Fortaleza. Então, a diretoria que avaliava por números, que seriam a sequência de 5 jogos em casa e 5 vitórias, a derrota diante do Fortaleza, da maneira como aconteceu, mudou tudo. Carlinhos, ele deu uma fritadinha nos caras, mas não é a primeira vez que ele faz também. Ou eu tô confundindo? Não, já não é a primeira vez. Já fez isso com o Marinho, já fez isso com outros jogadores. Diego Alves. Com o Diego Alves. Né? O Diego Alves, na verdade, ele exterminou. Ele disse ao mercado que ele não conta mais com o Diego Alves. E essa última que ele fez com o Diego Alves... foi terrível. Foi terrível. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também nunca vi isso na minha vida. O cara aqueceu, botou o uniforme e depois... Você que foi goleiro, imagina a cena. Não é só ele que foi goleiro, não. Você está relacionado, aí você vai para o campo, aquece com o Hugo e o Matheus Cunha. Não existe. Quando você volta para o vestiário, você fica sabendo naquele momento que você está cortado. E o pior, Carlinhos, é que ele foi cortado e podem ficar 2 goleiros no banco. Sim, não tinha necessidade nenhuma. Eu não sei qual é o objetivo dele. Aliás, a gente sabe qual é o objetivo dele, né? De ele expor cada vez mais o Diego Alves. E assim, já é ruim o cara que hoje em dia você pode levar mais e mais jogadores ficarem no banco. Sim. Já é ruim pro cara que tá relacionado e ser cortado na hora do jogo, você sabe disso. Sobreaviso, né? Já é ruim o cara de sobreaviso, exatamente, sobreaviso, pra quem não sabe, tá ali pra se alguém passar mal no ônibus. Exatamente, se acontecer alguma coisa. Então assim, já vê, o momento do Flamengo não é bom. Se caso houver outro insucesso, o Rafael foi muito feliz aqui, a gente não sabe se o Paulo Souza continua. Mas aí a gente não entra naquele que o Muricy ou o Abel, alguém falou há muito tempo atrás no Bem Amigos, que o futebol brasileiro não tem planejamento, tá condicionado a bola bater na trave, entrar ou sair. Por exemplo, Mateuzinho dá uma porrada de fora da área. Se ela bater na trave e entrar, o Paulo Souza continua pro Inter. Se ela bater na trave e sair, ele tá demitido. Aí tá errado também. Mas aí é o que acontece, é o planejamento que essa diretoria não fez. Cada vez mais fica vivo na memória do torcedor que a passagem do Jorge Jesus mascarou todos os problemas e a incompetência dessa diretoria. Porque quando ele chegou, a gente não tinha todos esses problemas, ou pelo menos não era visto. Não se falava em departamento médico, jogador machucava, se recuperava rápido, né? Tinha comando, deu tudo certo, dava tudo certo. Hoje o Flamengo, um dos principais motivos que o Flamengo não demitiu o Paulo Souza é porque não tem ninguém para ficar ali à beira do campo. Quem é que vai comandar o Flamengo? O Maurício Souza, o Mauricinho foi mandado embora. Mas por que mandaram o Fera? O Fábio Matias saiu, o Fera saiu. Então, Carlos Alberto, não tem ninguém para ficar ali à beira do campo. Quem é que vai? É o Felipe Luiz? Vai treinar a equipe? Falar que assim, sugeriram isso no Twitter. Sem falar que assim, o Flamengo pagou multas altíssimas de demissões de treinadores, né? Sim, o Flamengo acumula 20 milhões de multa. Do meado de 2020 para cá, com a demissão do Paulo Souza, pode ser o 5º técnico. Mas o que justifica a vinda do Dome pro Flamengo? Até hoje eu não sei, cara. A vinda do Dome eu vou te explicar. Se você quiser, eu vou te contar a história. Vai rapidinho que eu tenho uma arte pra te mostrar. Me conta que eu tô curioso. O Marcos Braz ele foi a Portugal para se encontrar com o Leonardo Jardim. Já estava tudo certo, o departamento financeiro já tinha dado o aval. Quando pousou o avião em Portugal, o Marcos Braz recebe uma ligação.
do Landim, dizendo o seguinte, olha, a verba para contratar o Landim não é mais essa, é essa. Aí o Marcos Braz falou, então não vou nem marcar essa reunião com o Jardim. Tipo, diminuiu o valor. Drasticamente. E aí ele foi no Dome, que sequer era a opção do Flamengo. E por conta de economias que o Flamengo tem feito muito nessa questão de treinadores, o Flamengo paga aí em eliminação precoce nas competições. Que era melhor ter trazido o Jardim. E era melhor, né? Devido com o dinheiro que já gastou, Rafa, tinha trazido... Ô, GV, e dá pra falar mais uma coisa rapidinho? Dá. E sem falar que uma demissão hoje do Paulo Souza, o estrago que faz porque mandou todo o staff embora. Sim. E não é fácil você ir ao mercado e contratar gente competente e qualidade. Até porque o futebol é muito dinâmico, você depende de resultado, e aí como é que faz? Aí você vai ficar refém desse treinador e ainda pagar uma multa violenta para ele. Tá virando normal no Flamengo. Vamos ver o trabalho do Paulo. Isso é uma verdade, tá? Se ele não fosse brasileiro, se ele fosse brasileiro, ele já tinha sido demitido a Millie Johnson, como a gente de São Gonçalo. Olha isso aqui, põe na tela aí, ô Roberto Richter, por favor. Vou afastar um pouquinho que eu tô meio míope. Ó, pior trabalho do Flamengo disparado desde 2018. 2018, com o Maurício Barbieri com a sua cabeleira, ainda não tinha. 20 pontos em primeiro lugar, né, a essa altura, depois dessas 9 primeiras rodadas. Com o Abelão em 19, que vocês demitiram. E aí veio Jesus, receba. 17 pontos, terceiro lugar. Com o nosso querido, gente boa, Domenech Torrente, 17 pontos em segundo lugar depois das 9 primeiras rodadas. E em 21, Flamengo campeão brasileiro. Campeão brasileiro? Não. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2020 com o Rogério. Em 2021 quem ganhou foi o Galo. É isso? Isso. É que a minha cabeça deu nó aqui. Rogério Ceni, após 9 rodadas, sexto lugar, 14 pontos. Meu irmão, 2022, 12 pontos, 11º lugar, Rafa. É muito pouco para um elenco milionário e com a estrutura que o Flamengo tem. É, muito pouco. Eu estava até conversando com o Carlos Alberto em off. É porque o Campeonato Brasileiro são muitos clubes, né? Mas se fosse um campeonato mata-mata, Paulo Souza já teria sido demitido. E o Flamengo fora. Porque o aproveitamento do Paulo Souza no Brasileiro é pífio. Os números aí, ele consegue ser pior do que o Abel, do que o Domi. Enfim, é uma avaliação que a diretoria já deveria ter feito, né? Mas, Carlinhos, o que está faltando, Carlinhos? Deixa eu ver, se eu não me engano, ele acumula 31 jogos. 31 jogos. Né? Desses 31 jogos, 30 ele botou escalações diferentes. Tem isso também. Então, essas oscilações, ela atrapalha muito o processo. Porque o futebol, a gente aprende lá desde moleque que é repetição. Sim. Né? O cara que bate falta, ele tem que treinar 40, 50 faltas depois do treinamento para que ele esteja preparado, né, para repetir isso no jogo. Então, assim, essas oscilações, você tira a confiança dos jogadores, essas fritadas, né, externamente. É que a galera que não viveu o que a gente viu não entende que quando ele fala isso, ninguém vai falar, mas no bolinho aqui, no vestiário, no hotel, o cara fala, pô, esse cara tá maluco, esse cara surtou. Então, assim, a gestão de grupo dele é muito ruim, e é normal que os jogadores estejam insatisfeitos. Eu acho que até demorou. Sendo justo aqui, esqueci dele aqui, nosso parça Marcelo Fera, que teve o seu momento também quando o Abel caiu em 2019. Aliás, o Fera que acompanha sempre. Um beijo pra você, Marcelo Fera, nosso amigo, nosso parceiro. Grande amigo. Trabalhei com ele também no Boa Vista, do nosso parça. Trabalhei João com ele Paulo. também. Um beijo pra você também, JP. Aí, Carlos Alberto, pode tirar por gentileza, Alberto Richter. O senhor falou o seguinte, é difícil, porque realmente olhando pro mercado não tem quem vir. Mas aí tinha uma galera que queria o Cuca. Meu irmão, ontem, uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi. Vou pedir pro André, o nosso Herbert Richter, colocar, a gente fala depois sobre isso. Dá o play aí, sobe o som, por favor. Outra, viu? Quem quer treinar esse time de bosta, esse time que não ganha de ninguém, o prazer nosso é tirar título de vocês, igual nós tiramos ano passado. E vocês meteram a mão no Atlético Mineiro, numa Libertadores, que compraram o José Roberto Reit. Agora nós estamos aí vingando a nossa nação. Rafael Melo, esse é o Amaury Stivel, irmão mais velho do Cuca. Cuquinha. Cuquinha? Não, esse é o outro. Tem tá. o Cuquinha, tem o Cuca e tem o Amaury. O Cuquinha é mais novo.
pro Cossenzo, pro Giuliano Cossenzo, que também fala de Flamengo, pelo Facebook, se eu não me engano. Twitter. Pelo Twitter. Mas rapidinho, esse áudio foi vazado? Não, o rapaz falou sobre um processo que o Cuca tem lá de antigamente, sobre estupro e etc. Aí o irmão do Cuca leu, se ofendeu, foi no Twitter dele, mandou esses áudios e mais uns textos enormes pra ele. Mandou no privado. No privado, como mensagem, DM. Hoje o Giuliano estava na delegacia de manhã, porque tem ameaça também com Registrou nos o boletim de ocorrência. Exatamente, registrou o BO. E eu te pergunto, Rafael, você que é muito ligado à comunidade flamenguista, ainda existe algum clima para o Cuca assumir o Flamengo nesse momento, depois de todo esse imbróglio que se criou? Antes do áudio vazado do irmão do Cuca, a rejeição dele no clube era de 90%. No clube ou na torcida? Na torcida. 10% aprova a contratação do Cuca, 90% é contra. Essa é a rejeição da torcida. Na diretoria, essa rejeição diminuiu e cresceu uma aceitação por parte dos dirigentes no trabalho do Cuca. E até mesmo eles acham que o Cuca é o treinador mais tranquilo para assumir agora, né? Do que buscar um novo treinador lá fora. Né? O Cuca vem de bons trabalhos, vem de trabalhos vitoriosos. E aí, depois desse áudio, subiu para 100. Você acha que não tem como? Acho que ficou insustentável o clima para o Cuca. Né? Inclusive, ele disse que vai se pronunciar sobre esse áudio do irmão. Se pronunciou agora de manhã. Já se pronunciou? Vocês estavam aqui, não deu tempo de vocês verem, mas a minha produção não dorme. Nosso Flávio Amêndola trouxe o blog do Menon, do UOL, falou com ele falou o seguinte: não saí do Atlético Mineiro para assumir outro clube, saí por questões familiares. Sim. E o Flamengo ainda tem um treinador empregado, então não vou me pronunciar sobre isso. Sobre os áudios, falou que tentou falar com o irmão dele para entender o que é isso, só que o irmão dele mora numa área de difícil acesso, não deve usar o nosso TIM Ultra Live Fibra aqui dos donos da bola, e não conseguiu falar com o irmão. Mas eu te pergunto, por que essa rejeição tão grande mesmo antes do áudio, Rafa? A rejeição no trabalho do Cuca é que ele não teve uma passagem feliz no Flamengo, né? Apenas conquistou um campeonato carioca. E quando ele esteve no Atlético Mineiro, ele deu muitas declarações cutucando, né, o Flamengo, enfim, o torcedor guarda. O torcedor do Flamengo não esquece. E também por questões particulares da vida dele, por problemas que ele está tendo aí que se defender na justiça, né? Carlinhos, mas o Renato Gaúcho no Grêmio provocava o Flamengo, falava que time de 200 milhões era fácil, veio pro Flamengo e trabalhou em paz no Flamengo, até que o time parou de render. Enquanto rende, GV, você consegue, né, dar uma maquiada nos problemas, assim como o Rafa falou. E assim, o Renato Gaúcho veio e o início dele foi muito bom, né? Goleando, jogando bem. O povo falando. E assim, goleando e jogando bem. Só que a torcida do Flamengo, cara, eu já falei isso aqui algumas vezes, ela vai ficar chateada comigo. Quando tá tudo bem, ela é ótima. Agora, basta o primeiro deslize para ela vir contra. E as outras são diferentes, Carlos Alberto? Vou te falar, a do Corinthians é diferente. Isso é história pra boi dormir. A do Corinthians é diferente. Isso é balela. Eu convivi... Os caras já ameaçaram o William de morte, cara. Não, mas tá errado. Não tá certo isso. E o que fez, se eu não me engano, já foi punido. Já foi preso. Já tem foi que ser punido. preso. Então, Ele assim, e todos os outros. Eu tô dizendo da parte desportiva, que eu acho que o maior crime que um torcedor pode cometer é vaiar os seus jogadores durante a partida. Quer fazer o protesto? Espera acabar o jogo. Vai, Carlinhos. Eu sei, GV, mas isso é ruim, sabe por quê? Nem todo jogador tem personalidade de lidar com esse tipo de pressão. Então tem que trabalhar em outro emprego, jovem. Eu sei, jovem, mas tem jogadores que aguentam isso. E dentro de um grupo, você já trabalhou em grupo, você sabe que nem todo mundo assume a bronca. Tem cara que tu vai pegar a bola pra dar pra ele vai se esconder. Sabe? Porque Na hora de bater o pênalti, o cara devolve a bola. Devolve a bola. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem por causa dessa pressão. Galera, se chegou até aqui, usou dos nossos vídeos, dos nossos corpinhos lindos, sarados, não vai se inscrever no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Um beijo. Fui clear.